Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que você está ouvindo. Meu nome é Babi Della Torre e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Nessa semana, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem onde revela que a ministra Damares Alves foi a responsável pelo vazamento de dados da menina de 10 anos, vítima de estupro por um familiar. Essa criança, que ao realizar o aborto garantido pela lei, foi recebida no hospital por fundamentalistas religiosos inflamados pela fascista Sarah Winter sobre os gritos de assassina. Essa é a cara mais reacionária desse governo que odeia as mulheres e que desde o seu primeiro dia nos escolheu como seu principal alvo para ataques de todo tipo. A nova era, alardeada por Damares Alves, se assemelha a distopias cinematográficas no melhor estilo Handmaid's Tale, né? Aquela série famosa que trata de um grupo fundamentalista que toma o poder nos Estados Unidos e impõe às mulheres a escravidão sexual para a reprodução de herdeiros dos poderosos. É essa nova era que Damares e Bolsonaro planejam para as mulheres. E hoje a gente vai retomar o tema da legalização do aborto rumo ao dia 28 de setembro, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho pelo Direito ao Aborto. E hoje a gente vai contar, então, com a presença da Rita Frau, que é professora do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Rita. Olá, meninas. Olá, ouvintes. E com a Babi Della Torre, que é trabalhadora do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Dá um oi pra gente, Babi. Oi, gente. Bom, gente, a América Latina é uma das regiões do mundo onde a legislação a respeito do aborto é extremamente restritiva. Alguns países chegam a criminalizar, inclusive, mulheres que tiveram abortos espontâneos, chegando ao extremo no controle dos corpos e dos direitos reprodutivos das mulheres. Em El Salvador, um caso escandaloso foi o da Teodora Vázquez, que deu à luz a uma criança natimorta e foi condenada a 30 anos de prisão, acusada de cometer um aborto. Somente no ano passado, depois de 10 anos encarcerada, é que ela teve a sua pena, né, computada e pôde ficar em liberdade. Né? Também em 2019, outro caso escandaloso foi aqui no Brasil, onde uma mulher que sofreu um aborto espontâneo foi denunciada pelos médicos que atenderam acusada de ter cometido um aborto intencional. A mulher foi algemada e presa no hospital. Esses são alguns casos mais emblemáticos que mostram a situação das mulheres sob os governos capitalistas. O nosso corpo é visto como um objeto sexual e para reprodução. É explorado pela ganância capitalista e, no entanto, o direito à maternidade plena é negado, né, por esse mesmo Estado. Em 2018, a luta pela legalização do aborto tomou um novo fôlego. Diversas cidades da Argentina foram tomadas, né, pelos laços, né, que eram os panuelos verdes, né, aquele símbolo que ficou da luta pelo direito ao aborto na Argentina, né, numa verdadeira maré verde da luta pela legalização do aborto. Né, esse lencinho verde levantado por essas mulheres se tornou, então, esse símbolo de luta que foi inspirando as mulheres, né, pelo mundo todo. E agora, esse 28 de setembro, ele toma uma importância ainda maior no Brasil, onde o Bolsonaro lançou no último mês uma nova portaria que impõe a tutela policial às vítimas de estupro que recorrerem ao aborto legal, isso mesmo. Essa portaria ela é uma reação ao caso da menina de 10 anos para impedir o aborto mesmo nos casos garantidos pela lei. Né? Eles ficaram bastante nervosos com o fato da menina ter conseguido fazer o aborto. Bom, estava na lei, né? Ela tinha que poder conseguir fazer isso. E frente a isso aí, levantaram essa portaria. Bom, esse caso absurdo, né, que a cada dia toma contornos mais sombrios, vai desmascarando o reacionarismo desse governo, apoiado pela bancada evangélica, né? Então, Rita, explica pra gente o que é e como surgiu esse dia 28 de setembro tão importante pra gente. Primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez e debater esse tema que é tão fundamental na vida das mulheres. Então, Diana, sobre o dia 28 de setembro, é um dia muito importante de luta das mulheres, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização e legalização do aborto, e também é conhecido como Dia de Ação Global pelo Acesso ao Aborto Legal e Seguro. Esse dia ele foi definido no 5º Encontro Feminista Latino-Americano,
que ocorreu em São Bernardo, na Argentina, em 1990, onde estiveram presentes mais de 2.000 mulheres. A data foi proposta pelas mulheres brasileiras que estavam participando em referência à Lei do Ventre Livre de 1871, que foi promulgada também no dia 28 de setembro, e considerava livres todos os filhos de mulheres escravizadas no Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão na América, né? Contudo, o ventre das mulheres, sobretudo das mulheres negras, permanecem controlados por leis baseadas no patriarcado e racismo que se fundamentam em crenças religiosas e conservadoras, né? A criminalização do aborto é uma forma violenta e torturante em que o Estado, junto com a Igreja, usa para controlar os nossos corpos e o direito de decidir de todas as mulheres. Mas quando a gente analisa quem são as mulheres que morrem, que é a consequência mais brutal da criminalização e da falta de acesso a esse direito, tem um conteúdo claríssimo de classe e raça. No Brasil, na sua grande maioria, são as mulheres trabalhadoras, negras e pobres, pois são essas que não conseguem abortar nas clínicas clandestinas, que são caríssimas, né? E na região da América Latina e Caribe, em que se concentram os chamados países de terceiro mundo, fica evidente que as mulheres, sendo metade da população, exercem uma cidadania de segunda categoria, né? Principalmente no que diz respeito aos riscos para a saúde e a vida. Por isso, esse dia se tornou muito importante em toda a América Latina e no Caribe, né? Pois a gente é a região onde tem as maiores taxas do mundo de abortos e gravidez não planejadas. Se a gente olhar os dados, aproximadamente 6,5 milhões de abortos ocorrem todo ano na região, e a criminalização se traduz em 760 mil mulheres que sofrem por complicações decorrentes de abortos inseguros por ano. Seguramente que na pandemia esse cenário piorou, né, com menor acesso ao sistema público de saúde. Os únicos países da região em que a interrupção voluntária de gravidez não está criminalizada é Cuba, Porto Rico, na Guiana e no Uruguai. E existem países em que está proibido em todas as situações, como na República Dominicana, no Haiti e também na Nicarágua, e casos como do Brasil, que permite, né, em alguns casos, como no Brasil, que são, no caso de risco de vida para a mulher, estupro e fetos, né, anencéfalos. Então, assim, toda essa situação, né, e o impacto que teve a Maré Verde da Argentina em 2018 mostram que a luta pelo direito ao aborto legal é uma das principais reivindicações do movimento feminista hoje na nossa região, com destaque principalmente para a República Dominicana, o Brasil, o México e a Argentina, né, que são países que esse debate está bastante forte. E eu queria chamar a atenção para o que está acontecendo na República Dominicana e no México, né? Na República Dominicana, que passou por uma crise política grande antes de começar a pandemia e resultou num chamado de eleições presidenciais antecipadas, né? O novo presidente eleito, o Luiz Abinader, ele prometeu que ia despenalizar o aborto em 3 casos, e hoje tem um debate sobre a reforma do Código Penal no país, que as mulheres, junto com a juventude que se mobilizaram nas ruas, estão exigindo que ele cumpra a sua palavra, né? E vão se manifestar agora no dia 29 na frente do Congresso. Inclusive, lá um dos casos mais revoltantes foi de uma jovem chamada Rosaura, de 16 anos, que em 2012 estava grávida, né? E o Estado não permitiu que ela fizesse um aborto mesmo tendo leucemia. Então ela morreu por uma negligência total do Estado, e a mãe dela, em algumas entrevistas, falavam que eles davam um calmante para não prejudicar a gravidez e diziam que não podiam fazer nada já que ela estava grávida. Não, isso é muito absurdo, é um caso emblemático assim de como é violento com as mulheres, né? Sim, muito, uma brutalidade muito grande, mostrando que na verdade esse sistema patriarcal, né, a vida das mulheres não vale nada. E no México também é um outro país onde o aborto clandestino é uma das principais causas de morte, né, entre as mulheres, que também está se preparando, né, por uma mobilização agora no dia 28 de setembro. Mais recentemente, a Suprema Corte reprovou a despenalização do aborto em Veracruz, mostrando, na verdade, que não se pode esperar nada dos poderes do Estado e que, de fato, a gente só vai conseguir arrancar mesmo pela via da mobilização. Nossa, com certeza, Rita, nada vai ser dado para a gente de bandeja. Todos os direitos a gente vai ter que arrancar.
né? E falando nisso, o Brasil é onde a ofensiva reacionária da extrema-direita, né, e dos setores fundamentalistas redobra essa necessidade urgente de mobilização que a gente vai ter que ter aqui. Sim, de verdade, porque aqui no Brasil, na real, é urgente a gente construir uma forte mobilização, porque diante de um governo misógino e reacionário como esse, eu acho que não resta outra alternativa. Eu imagino que várias mulheres estão se perguntando como que a gente saiu da primavera feminista, que se espalhava pelo mundo e influenciava também o Brasil, com várias marchas e tal, para chegar nessa situação onde grupos contrários ao direito ao aborto se sentem tão encorajados que vão até... Que se sentem tão encorajados para ir até a frente de um hospital e impedir que uma criança de 10 anos interrompa uma gravidez que foi resultante de uma violência sofrida por anos, né? Então, eu acho que essa é uma boa pergunta para o movimento de mulheres se fazer. Mas eu vou tentar aqui colocar um pouco do que eu acho para ajudar a responder essa questão. Então, eu acho assim, quando a classe trabalhadora ela sofre derrotas, isso também vai impactando as mulheres e o ímpeto de luta das mulheres, porque grande parte delas, hoje, está esmagada pelo desemprego, pela alta dos alimentos, está cuidando dos prejuízos que a pandemia causou, porque a gente viu que não importa qual governo, né, é mais responsável ou mais louco que nem o da presidência, faltou teste massivo, faltou também uma organização racional da quarentena. E o que a gente viu também que aumentou a violência doméstica e o trabalho doméstico das mulheres que têm que cuidar do trabalho remoto, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho doméstico, enfim, é toda uma situação muito mais difícil para as mulheres. Então, só que no Brasil, tudo isso está acontecendo sob um regime extremamente autoritário e militarizado, onde o STF, com o aval do Congresso e o apoio ativo dos militares, manipularam a eleição presidencial e dessa forma sequestraram o direito ao voto de milhões de brasileiros, né? E com isso, também passavam por cima de direitos elementares, como a presunção de inocência, que garantia, né, o direito de ser julgado antes de ser condenado. Então, para quem achava que isso só estava lá nos de cima, né, só dizia respeito ao Lula e os de cima, os políticos, na verdade está muito enganado, porque isso fez com que milhares de pessoas comuns fossem presas sem julgamento, para além dos casos que já estão nessa condição, né, de prisão sem julgamento. Então, essas medidas autoritárias, elas se voltam contra a população e contra os trabalhadores. E é importante retomar essa questão do avanço autoritário do regime político no país, não para repetir como um mantra inerte que o impeachment foi um golpe, mas porque dessa forma permite a gente ir para além dos elementos mais conjunturais soltos. O que eu quero dizer com isso? É que sem a gente ver que a gente está sob um outro regime, é outra coisa do que a gente viveu até aqui, que é muito mais autoritário, e ver quais são, né, e a partir disso tentar identificar quais são as forças políticas que estão construindo e estão sustentando esse regime, o movimento de mulheres não vai conseguir combater o que precisa de fato, vai no máximo conseguir fazer combates parciais, mas sem alterar a estrutura que sustenta essa situação reacionária. Ou seja, a gente pode combater Bolsonaro, pode combater a Damares, mas se a gente não vê que o STF, os militares e o Congresso elegeram o Bolsonaro e vem aprofundando as medidas autoritárias, a gente vai acabar contribuindo para a manutenção dessa estrutura. O Bolsonaro, ele é inimigo das mulheres, mas todos esses setores também são. Essa perspectiva, ela é fundamental, porque sem ela, depois, o que a gente vê é que setores do movimento feminista, partidos de esquerda, por exemplo, alimentam ilusões de que o STF vai poder ser um aliado nosso na luta pelo direito ao aborto. Com certeza, Babi, inclusive porque essa posição ela é bastante corrente, assim, né? Na esquerda, inclusive, no movimento de mulheres, enxergar o STF como um aliado, né? E eu acho que é bem pertinente tanto a sua pergunta quanto a observação mais de conjunto sobre o regime autoritário que a gente está vivendo, não para considerar que o regime antes do golpe institucional não fosse um regime que fosse parte da democracia dos ricos, né? Mas justamente é fundamental na nossa luta, junto à classe trabalhadora, junto às mulheres, a gente vê justamente que quando os mecanismos mais autoritários, né, com o judiciário e todas essas instituições, vão se fortalecendo contra os trabalhadores, é necessário fazer esse enfrentamento.
né? Então, isso é uma questão que é muito importante, inclusive porque hoje os fundamentalistas religiosos e as igrejas se sentem à vontade para criminalizar e hostilizar uma menina de 10 anos, porque um dos seus principais representantes, né, o próprio presidente, voltou a se fortalecer politicamente, né? E é responsabilidade de todas essas instituições. O Bolsonaro, ele sempre defendeu retroceder no direito ao aborto, até mesmo nos casos como esse, em que, enfim, deveria ser garantido por lei, porque está na lei, né? Mas, enfim, ele se elegeu como fruto desse golpe institucional, né, de eleições manipuladas, movimentando aí as bases mais conservadoras e reacionárias, né, como uma contra-resposta à força da luta das mulheres, né, dos negros e das LGBTs, né, buscando aí preservar e potencializar as raízes patriarcais desse sistema em decadência, né? O bolsonarismo é também uma resposta ao movimento de mulheres. A gente analisou isso num dos nossos episódios, né? E, bom, o golpe estava a serviço de aprovar ataques aos trabalhadores de forma mais rápida e mais profunda do que o que os governos do PT eram capazes de aprovar, né? Rifando aí os direitos das mulheres em nome dos lucros capitalistas. Se a gente for ver, a reforma trabalhista do Temer significou, na realidade, um aumento bastante brutal da precarização do trabalho, né? E isso significa um aumento brutal da precarização do trabalho que tem rosto de mulher, né? São as mulheres que ganham os menores salários e estão nos piores postos de trabalho, mais vulneráveis. Depois da reforma da Previdência do Bolsonaro, aprovada, inclusive, com a ajuda do Rodrigo Maia, né, que foi um golpista, um pilar do golpe, né, aí significou aumentar a exploração, dificultando aí ao máximo o direito de se aposentar, né, trabalhar até morrer e nos piores postos de trabalho. Bom, esses ataques, eles se relacionam diretamente aos ataques aos direitos reprodutivos das mulheres e ao aumento da violência patriarcal. Né? Porque para aprovar essas reformas, né, Bolsonaro e o Centrão se apoiaram na bancada evangélica formada por fundamentalistas como, bom, Marco Felicianos ou a Flor de Lis, né? Lembremos dessa pessoa, né? Mas enfim, bom, o STF e o Judiciário também têm um papel importante no avanço do conservadorismo e dos ataques às mulheres. Né, foi a Lava Jato do Sérgio Moro e o próprio STF, né, os artífices do golpe e das manipulações das eleições que elegeram o Bolsonaro. Né? A Justiça também foi responsável por colocar em risco a vida da menina de 10 anos, né, porque, enfim, demoraram aí semanas para aprovar o procedimento que já está na lei, né? Enfim, isso para a gente ver o preço que o capitalismo cobra das mulheres, né? Porque para preservar os lucros capitalistas vale tudo, de ataques às condições de trabalho de vida até atacar o direito de uma criança, né? Diante dessa violência muito forte. Isso tudo é bem importante, gente, porque nós aqui, enfim, dedicamos muitos episódios para falar muito mal do Bolsonaro, né? O que não falta aqui nos nossos episódios é atacar o Bolsonaro, que esse misógino reacionário e etc., que a gente já sabe que é. Só que a nossa luta, ela não, se ela parar por aí, tem um problema, porque na realidade não dá para fechar o olho para o pessoal tudo que fez esse cara entrar no poder. Essa é a realidade, é isso que a gente quer discutir aqui também hoje, porque diz respeito à luta das mulheres, entendeu? Porque não é que antes nós tínhamos aborto, a gente vai tratar disso aqui no episódio de hoje, mas não é que antes do golpe a gente tinha o direito ao aborto no Brasil, não tinha, então algo tem que explicar. Né? Então, mas pensando justamente nesse regime muito mais autoritário, né, frente a essa situação, com essa nova portaria do Bolsonaro, inclusive, né, o que a gente tem que debater aqui hoje nesse episódio é como que a gente tem que encarar esse 28 de setembro. Então, de meninas que estão aqui comigo e pessoal que está assistindo, eu acho que realmente é uma pergunta importante essa que a Diana faz, principalmente nesse momento que a gente está vendo que o Bolsonaro aumentou, né, o índice de aprovação dele. Eu vejo, então, que esse 28 de setembro, para a gente, adquire uma enorme importância para impedir os retrocessos ainda maiores ao direito ao aborto que eles querem impor. Né? Não só isso, como a Diana já colocou, todos os ataques à classe trabalhadora que ataca as mulheres também. E como resposta, né, a repercussão que teve o caso da criança de 10 anos, porque tudo bem que eles foram lá e fizeram toda aquela palhaçada na frente do hospital, mas teve resposta. Não foi o suficiente, mas teve resposta, né? E a essa mínima resposta que teve, o Bolsonaro aprovou uma portaria que ela está dirigida
ao momento em que a mulher vai buscar ajuda, atendimento de saúde, né? Bom, então, para entender melhor isso, o que eu quero dizer é que a portaria do Bolsonaro transfere para a esfera policial o que deveria ser tratado diretamente como uma questão de saúde, porque obriga os profissionais de saúde e os estabelecimentos a comunicarem à polícia. Então, a polícia passa a ter a custódia sobre o caso, né? E aí começa toda uma investigação para confirmar se foi mesmo um estupro, identificar o agressor. A polícia pode ter acesso, inclusive, a fragmentos do feto. E o problema de tudo isso é que, assim, 75% dos casos de violência, o agressor, ele é conhecido. Ele é o pai, ele é o padrasto, o irmão, o tio, o vizinho. Então, a mulher tem medo de denunciar. Quem dirá, então, uma menina, né? E assim, também não é que o Estado oferece toda uma estrutura para garantir a segurança das mulheres que denunciam, que não tem casa-abrigo, por exemplo. E no final, a maior parte das mulheres acaba tendo que voltar para próximo do agressor, né? Só que não para por aí também. Depois de tudo isso, essa portaria ainda obriga que as mulheres tenham que ver a ultrassonografia do feto. Na minha opinião, isso é uma tortura absoluta, assim. Não tenho nem como dar um outro nome, assim. Porque, imagina só a situação, tipo, essa menina que, além da violência causada pelo tio, ela, para conseguir entrar no hospital, ela teve que ficar dentro do porta-mala do carro. Aí, olha essa cena, a menina ficou o tempo todo que estava no hospital, agarrada no bichinho de pelúcia dela. E aí, depois de tudo isso, já estava em outro estado, né? Aí, depois de tudo isso, ela ainda é obrigada a ver a imagem do bebê no ultrassom. É uma violência, assim, em todos os níveis. Bom, mas também não para por aí, né? Aí, depois de tudo isso, a mulher, ou né, o representante legal, no caso das menores, eles vão precisar assinar um termo de responsabilidade pelas informações, pela veracidade das informações de que aquele aborto, aquela situação que a mulher está, realmente se enquadra num dos casos legais onde o aborto é permitido. E aí assina um outro termo de responsabilidade para dizer que sabe quais são todos os problemas, os riscos para a saúde que pode ter no caso de realizar o aborto. O que a gente sabe que não é verdade isso, não condiz com a realidade. Por quê? Não dá para generalizar os problemas, porque precisa avaliar qual é a condição física de cada mulher, da gravidez, e além de tudo, que desconsidera que na maior parte dos casos, se o aborto é realizado no início da gravidez, não tem nenhum risco para o corpo da mulher, né? No caso da menina, inclusive, era o contrário, se seguisse a gravidez, que poderia gerar risco para a vida e para o corpo dessa menina. Babi, é uma violência em todos os aspectos, né? Contra a mulher. Sim, Rita, porque é uma violência física sofrida pelo tio, né? Depois é uma violência do Estado que fala que é permitido o aborto, mas aí depois encontra um monte de dificuldades, né? E depois uma tortura, né? Passar por tudo isso, né? Sim, com certeza. Na verdade, tudo isso em nome da família tradicional brasileira, né? Que isso que é o mais escandaloso. Na verdade, foi bom você ter feito esse aprofundamento aí no que significa a portaria, porque né, a gente fica falando contra a portaria e não sabe mais profundamente o que ela apresenta, né? Que não é somente o elemento da própria custódia policial, que em si já é um escândalo, mas essa observação sobre a questão da menina ter que ver a ultrassonografia do feto, concordo plenamente, isso é uma tortura direta, né? Então, assim, o que a gente está tentando transmitir aqui? Porque, inclusive, a gente tem acordo com vários grupos feministas, correntes de esquerda, enfim, tudo isso, que lutam pelo direito ao aborto e contra tudo isso que está acontecendo, né? Mas, na nossa visão, para combater né, a violência machista e a violência do Estado contra as mulheres, essa luta pelo direito ao aborto, pelo direito ao próprio corpo, não está descolada da luta contra todos os ataques e reformas do Bolsonaro, do Temer e de todo o autoritarismo do regime contra os trabalhadores, né, e a população pobre.
né? É para aprovar reformas como a da Previdência e outros ataques que os políticos burgueses fazem as suas negociatas que fortalecem quem? A bancada evangélica rifando os direitos das mulheres. Né? Ou então a gente também vê um pessoal que, não, defende o direito ao aborto. Aí quando você vai ver, tá lá no Congresso votando pela reforma da Previdência, né? Por favor, esse filme a gente viu na Argentina, inclusive com algumas deputadas lá que eram super a favor do aborto, direito ao corpo e etc. E depois queriam que as trabalhadoras trabalhassem até morrer, né? Que direito é esse que elas defendem afinal, né? Então, tudo isso para dizer que atacam o direito ao nosso corpo para atacar ainda mais os direitos das mulheres trabalhadoras, né? Aumentar o controle do Estado sobre seus corpos e sobre o seu trabalho, impondo a essas mulheres uma vida extremamente precária, né? De cidadãs, digamos assim, de segunda classe. Essa relação terrível entre os reacionários da bancada evangélica, os políticos burgueses e os capitalistas é a responsável pelos ataques às mulheres em todos os níveis, né? Então, por isso, inclusive, que hoje, mais do que nunca no Brasil, se atualiza completamente a consigna para que igreja e Estado sejam assuntos separados. Esse tema, Diana, da separação da igreja e do Estado é muito fundamental. A Damares, ela falou o seguinte nesse caso: mais 2 semanas poderia ter sido feita uma cirurgia cesárea nessa menina. Tirar a criança, se sobreviver, sobreviveu. Se não, teve uma morte digna. E lembrando também o Papa Francisco, que muita gente, né, elogia bastante, ele fala o seguinte: é justo contratar um matador de aluguel para resolver um problema? Não é justo. Não podemos eliminar um ser humano, mesmo que pequeno, para resolver um problema. Essas falas são bem horripilantes, né? Então, gente, são de pessoas que se dizem em defesa da vida. Esse é um tema muito importante. Ô Rita, eu não me lembro de ter um pronunciamento do Papa quando teve a morte da Elisa Samúdio, né? E foi um caso grotesco de violência contra a mulher. Sim, completamente. Ou seja, é muito importante debater esse tema porque os fundamentalistas, eles dizem que eles são pró-vida, né? Só que eles estão numa ofensiva reacionária, até mesmo nos casos do aborto legal no país, como vocês já falaram, em nome de Deus, entre aspas, né? Para não permitir, na verdade, que avance em nenhuma luta da legalização do aborto. Mas esses que se dizem pró-vida, eles nem deveriam ter esse nome, né, gente? Porque estar contra o aborto não é estar a favor da vida, e sim a favor do aborto clandestino e que as mulheres sigam morrendo. Mas acho que é importante a gente retomar um pouco historicamente, porque desde o século passado, as mulheres interrompem voluntariamente a gravidez de múltiplas maneiras, mesmo sabendo em alguns casos que correm risco de vida, né? Por isso a pergunta que a gente tem que fazer não é se as pessoas são a favor ou contra o aborto, porque ele acontece independente da opinião e da vontade individual de cada um. Pode ter instituição que for e as pessoas serem a favor ou contra, mas o aborto é um fato inegável, porque quando as mulheres não querem ou elas não podem continuar a gravidez por N fatores, elas não seguem princípios, códigos, instituições legais, políticas ou religiosas que for. A professora da UNB, a Débora Diniz, que é uma das maiores especialistas do tema no país, inclusive agora ela vai ser entrevistada pela Letícia Parques, da Bancada Revolucionária de Trabalhadores, junto com a Diana e o Marcelo Pablito. Enfim, todos estão convidados a assistir, que vai ser uma grande entrevista. A Débora, ela está à frente de uma pesquisa muito importante, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, que mostra que, tem um dado de 2015 da pesquisa, que mostra que 1.300 mulheres por dia, quase uma por minuto, arriscaram a vida interrompendo uma gestação de maneira ilegal no Brasil. E dessas, 56% eram católicas e 25% evangélicas ou protestantes. Ou seja, mesmo as mulheres religiosas, elas também abortam. Isso é uma realidade. Então aqui o debate não se trata de debater a fé das pessoas. E sim que, como a Diana falou, a igreja não se meta, né, no Estado e não imponha, a partir de seus princípios baseados num patriarcado, sobre os corpos das mulheres. Quem não quiser abortar, não vai abortar. Mas esse é um direito que deveria ser garantido pelo Estado da maneira segura e gratuita. E, inclusive, é importante ressaltar que existem mulheres religiosas organizadas, né, que lutam também pelo direito da mulher de decidir, como, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir,
ou a Frente Evangélica de Mulheres, que também foi formada, né, a partir da DPF que teve, inclusive uma das integrantes, que é uma jovem, a Camila Mantovani, ela sofreu muita perseguição, né, por setores da bancada evangélica naquele período. E se a gente retoma historicamente, né, no antigo mundo greco-romano, o aborto não era considerado nem crime nem delito. Inclusive, até alguns teólogos cristãos não consideravam o indivíduo desde a concepção, né? A gente tem aí o tal do Estatuto do Nascituro, mas, por exemplo, São Tomás de Aquino, que se baseava no Aristóteles, que dizia que a alma não é infundida antes da formação do corpo. Né? E muitos cristãos também consideravam que o embrião não tinha alma até o 45º dia depois da concepção. Então, assim, tem toda uma história, e aí, a partir de 1869... né, o Papa Pio IX, ele determinou que os embriões possuíam alma desde o momento da concepção, justificando com provas, entre aspas, né, que foram apresentadas nos primeiros microscópios da época, né, e por isso a prática do aborto se tornou equivalente a um homicídio. Então, a partir desse momento, as mulheres passam a ser condenadas como pecadoras, né, e submissas e devotas, subordinadas ao homem. É justamente para que a igreja sobreviva diante desse novo modo de produção capitalista que vai reforçar o papel de submissão da mulher e seu destino, né, natural, a maternidade como um destino natural, né, uma verdadeira representação da Virgem Maria num perfeito casamento aí entre a igreja e o capitalismo patriarcal que controla, né, a nossa sexualidade para a reprodução e faz com que as mulheres sejam cidadãs de segunda categoria para nos explorar duplamente no espaço público, privado, né, como mulher trabalhadora e também responsável né, no espaço da casa, pelas tarefas domésticas, os cuidados da família. E hoje a gente tem uma ministra aí que fala e faz barbaridades, até como uma criança, como a Babi estava relatando, né, uma vítima de um estupro, e toda uma bancada que segue se fortalecendo. E são esses mesmos que são contra a educação sexual nas escolas, que disseminam ódio aos LGBT e que querem acabar com o direito ao aborto em qualquer caso. Então, realmente, a nossa luta tem que ser defender, junto com o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, também a separação da igreja e do Estado, como estava dizendo a Diana, e que, apesar da Constituição de 88 dizer que o Estado é laico, não é isso que a gente vê, né? E com a nossa força, a gente tem que, nesse dia 28 de setembro, também dizer que igreja e Estado definitivamente tem que ser assunto separado. Ai, Rita, é bem importante mesmo isso que você tá dizendo, porque eu acho que dá uma visão assim de como tem uma disputa mesmo de grupos religiosos para impor uma visão de mundo, né? E o problema é que é impor uma visão de mundo sobre todas as mulheres através das leis, né? E assim, do ponto de vista da saúde, essa condição prejudica bastante conseguir adotar medidas que possam reduzir as mortes e os sofrimentos das mulheres, né? Porque a gente está aqui falando de mortes evitáveis. Não é uma fatalidade, não é algo que é impossível de prever e evitar. E quando a gente pensa em saúde pública, tem alguns pontos de partida que são importantes. Assim. O primeiro é que um Estado democrático ele precisa ser laico porque ele vai elaborar políticas públicas não para setores, né? Adeptos de uma ou outra religião, mas ele vai elaborar política pública para toda a população, inclusive para os setores que não têm nenhuma religião. Então, o olhar de quem elabora essa política, ele precisa ser o mais objetivo possível e sem julgamento de valores. Vou tentar desenvolver aqui um raciocínio, vem comigo aqui, tenta acompanhar esses dados. Os dados das pesquisas feitas pelo Estado, ONGs, outros organismos internacionais, eles identificam que o aborto acontece. Então, 1 em cada 5 mulheres vão realizar o procedimento clandestinamente, né, até os 40 anos. Independente da classe social, idade, inclusive as que são adeptas de alguma religião, enfim, todas as mulheres. Só que as mulheres que podem pagar, elas fazem o procedimento com segurança. É clandestino também, mas é com segurança. As que não podem, vão realizar de forma insegura. E aí a gente tem outros dados. Então, 200 mulheres, elas vão morrer, em média, né? Cerca de 200 mulheres morrem por ano aqui no país.
e outras 250 mil são internadas por complicações causadas pelo aborto. E sendo das que morrem, que chegam a morrer, 3 em cada 4 são mulheres negras. E nessa condição se desenha uma situação em que o aborto ela é a 5ª causa da morte materna. E a gravidez precoce é a maior causa de morte em adolescentes. Essa é uma situação objetiva, estou aqui simplesmente colocando os dados. Aí, a conclusão que a gente pode tirar desses dados é que, independente do aborto ser crime e das diferentes religiões serem contra, as mulheres vão realizar o aborto, se julgarem necessário. Aí, beleza, depois a gente pode debater o que faz as mulheres julgarem necessário recorrer ao aborto. Se é porque a gravidez é fruto da violência, porque não tem condição financeira de sustentar, ou simplesmente porque não é o momento e não querem ter um filho agora. Essa é uma outra questão. Mas o olhar da saúde pública precisa ser objetivo. E o fato é, as mulheres vão realizar o procedimento se julgarem necessário. Então, o problema imediato que surge desses dados é como que a gente reduz as mortes e as mutilações que as mulheres sofrem. Quais condições, né, um Estado laico precisa garantir para evitar as mortes e as mutilações de todas as mulheres, independente da classe, da cor ou fé. Então, tendo essas condições garantidas, aí depois cada mulher escolhe se quer ou não realizar. Então, isso sim é dar o direito de escolha, né? Uma condição mínima para que cada mulher tenha o direito de exercer o poder de escolha sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Então, precisa ter essa condição mínima garantida, né? Agora, o direito ao aborto, ele é a última ponta de uma cadeia de privação, de privações que são impostas às mulheres para ter o direito ao corpo, né? Então, é extremamente importante que, desde meninas, as mulheres tenham conhecimento sobre o seu corpo, de que nada pode ser feito sem o seu consentimento, por ninguém, por mais próximo que seja, enfim. Então, a educação sexual nas escolas cumpre um papel fundamental para que as mulheres tenham conhecimento sobre o seu corpo, sua sexualidade, para poder se prevenir, escolher quando engravidar. Inclusive, assim, tem uma outra epidemia, né, entre aspas, que é a gravidez na adolescência, né? Então, quem defende o aborto não defende o aborto como um método contraceptivo. Porque antes do aborto tem medidas como essa na educação sexual, a distribuição gratuita de camisinha e anticoncepcionais. Então, tudo isso são medidas que têm um grande potencial de evitar a gravidez precoce e reduzir a necessidade de que a mulher chegue a recorrer a um aborto. Que também é uma demanda, né? A educação sexual nas escolas também é um elemento bastante atacado pelos setores conservadores, né? E nesse tema da saúde, a gente não pode deixar de ver o controverso direito dos médicos da objeção de consciência, né? Acho que todo mundo já ouviu falar na dita objeção de consciência, que é o médico poder definir que ele não vai fazer o procedimento porque é contra os princípios e valores que ele tem. Mas eu digo controverso porque a forma como vem a público esse debate, na minha opinião, se confunde propositadamente o indivíduo com o equipamento de saúde, né? Então, um médico ou a médica, ele pode escolher não querer realizar o procedimento pelos motivos da fé dele, dos valores dele. Mas ele precisa declarar isso para a instituição na qual ele trabalha e essa instituição precisa garantir que tenha outros médicos que realizem esse procedimento. Eu vejo isso como uma questão bem simples. Por isso que eu digo que a forma que esse tema é abordado tem um objetivo, na verdade, de colocar obstáculos para a mulher fazer uso do seu direito, mesmo nos casos que hoje são legalizados, né? Então, como a gente viu nesse caso da menina que teve que sair do estado para ir para outro lugar, procurar um equipamento que tivessem médicos que se dispusessem a fazer, porque no estado dela todos estavam se recusando a fazer, né? Então,
para mim, esse tema vem eu chamo de controverso, porque vem carregado disso, assim, de ser mais um obstáculo, quando na verdade é uma escolha individual e o equipamento de saúde, ou seja, o Estado precisa garantir que a instituição tem ali as condições de atender as mulheres que precisam recorrer ao aborto, né? Sim, nesse sentido que você coloca, Babi, eu acho que é importante a gente ver que esses que, de forma totalmente hipócrita, né, se dizem pró-vida, são os que fecham os olhos para mortes e mutilações dessas mulheres, né? E são também os que, no final das contas, apoiam medidas como a do governo Trump, que esterilizou mulheres imigrantes sem o seu consentimento, né? Conforme foi aí denunciado na semana passada, né? Imaginem que o Trump, que tem dezenas de denúncias de assédio e estupro, inclusive, sai em apoio à marcha de grupos conservadores contra o direito ao aborto, em defesa da família, da moral e dos bons costumes, né? É uma piada pronta. Né? Que moral é essa defendida por um homem que abusa de mulheres? Né? Qual defesa da família faz esse governo quando matam um pai de família como o George Floyd, né? Pai de uma menina de 6 anos? E no ano passado, a polícia assassina do Whitson atirou na barriga de uma mulher grávida, atingindo a cabeça do bebê, imagina, na barriga da mãe. Né? Essa mesma polícia que matou a menina Agatha, de 8 anos, há um ano atrás, né? Foram dezenas de assassinatos de crianças pela polícia, né? Exaltada aí pelo Bolsonaro e por toda a corja reacionária. Onde que estava esse povo que defende a vida dessas crianças, né? Não se sabe. Bom, esses fundamentalistas, né, dizem querer proteger as crianças contra uma suposta ideologia de gênero nas escolas, né? Perseguindo os professores, impedindo a educação sexual, mas para eles a vida de uma criança de 10 anos não significa nada, ela podia morrer. Né, no procedimento, enquanto figuras nefastas como o pastor Silas Malafaia chega a afirmar que pior que o estupro é o assassinato. Né? Então, a gravidez precoce segue sendo a maior causa de morte de adolescentes no mundo. Né? Essa criança de 10 anos ela poderia morrer se mantivesse a gravidez. Né? E os tais defensores da vida utilizaram ela, né? Chamando ela de assassina. Né? Na realidade, são eles, né, que planejam a morte de mulheres, né, e não essa criança. E não tem qualquer coerência quanto à defesa da vida no regime golpista brasileiro. Né? Esses mesmos aí que atacam as mulheres que abortam ameaçam de morte aquelas que lutam por esse direito, como é o caso da antropóloga Débora Diniz, que tem sido aí ameaçada por defender esse direito elementar das mulheres. Então, eu deixo aqui também a minha solidariedade, a nossa solidariedade aqui do podcast Feminismo e Marxismo para a Débora, né, contra essa perseguição absurda de fundamentalistas que, enfim, não estão preocupados com nenhuma vida, né, na realidade. E é evidente que criminalizar o direito ao aborto nunca se tratou, então, do Estado defender a vida. O aborto é a 4ª causa de mortes maternas no Brasil, atingindo principalmente as mulheres negras. A Babi e a Rita já tinham apontado esse dado, né, que são 3 a cada 4 casos de mortes por abortos clandestinos, e trata-se, na nossa visão, de uma questão urgente de saúde pública, mas que é encarada por um viés moral e religioso de um Estado supostamente laico, mas que tem aprofundado aí a sua relação com as igrejas e com setores mais conservadores. Né? Mas aí, minha gente, é importante também ver o papel que governos como o do PT também teve, né, com a sua responsabilidade aí, pois foi governo por 13 anos, administrando abertamente o capitalismo, né, e não apenas não legalizou o aborto, como fortaleceu essa bancada evangélica em nome de uma suposta governabilidade, e aí terminou também atacando os trabalhadores. Então, Rita, explica aí pra gente, né, esse é um debate que você vem fazendo já há vários anos, né, sobre esse tema, como que se deu essa relação entre o PT e a questão do aborto? Então, gente, é bem importante mesmo essa discussão, porque o PT, na verdade, historicamente, tinha o programa da legalização do aborto, né? Tipo, no programa do partido, assim. Mas como a gente viu nesses 13 anos aí governando o país, esse direito não avançou, né? E como a Diana falou, assim, a gente sempre veio participando das reuniões, da construção do 28, né? Unificada do 28 de setembro, e a gente sempre ouviu, nos momentos eleitorais, das feministas petistas e da Marcha Mundial de Mulheres, que esse programa não aparecer nas campanhas eleitorais era uma questão tática, né? Depositando sempre a expectativa nas eleições do Lula, da Dilma,
e retirando completamente o conteúdo da luta pela legalização do aborto pela via da mobilização, da luta nas ruas, né? E a consequência dessa estratégia foi exatamente, né, fortalecer esses setores mais conservadores que a gente veio falando até aqui, assim. É óbvio que é inegável que hoje, com Bolsonaro, tem uma ofensiva reacionária no debate dos costumes e contra o direito ao aborto, né? É claríssimo isso. Mas o PT, com a estratégia de conciliação de classe, sempre fez acordos com a igreja e foi abrindo espaço para esses mesmos setores reacionários em nome, tipo, das eleições, em nome da elegibilidade. E não é um movimento lá só dos anos 2000, não, né? Na verdade, lá nos anos 90, nas eleições, em 94, por exemplo, o PT tinha votado numa convenção partidária retirada do programa do direito ao aborto da campanha eleitoral do Lula para manter um acordo com a Igreja Católica. Né? Apesar de falar que era uma questão de saúde pública, na hora do momento eleitoral, isso não vira uma política de fato, né, de colocar à frente das candidaturas. Inclusive o teólogo Frei Beto, que coordenava na época a campanha entre os religiosos, distribuiu um documento que teve num debate da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que era um documento de 13 compromissos do Lula, e um deles dizia que o governo Lula não inclui no seu programa de governo a alteração da legislação sobre a prática do aborto, né? Então, assim, depois que o PT começa a governar, esses acordos eles foram só se aprofundando. A bancada conservadora ela já existia antes, mas em 2007 foi um salto, né? Que tanto para a Igreja Católica e Evangélica começarem a atuar de fato como partidos mesmo. Se instalaram 4 frentes parlamentares anti a legalização do aborto nesse ano e que foram usando a estratégia de reinstalação das frentes quando ia terminando as legislaturas, assim. 2003 também foi criada a mais influente, né, e atuante da bancada do parlamento, que era a Frente Parlamentar Evangélica. Ou seja, essas bancadas, elas nunca tiveram, assim, maioria naquele momento e nem sempre elas estão unificadas para tudo, mas em relação aos direitos sexuais e reprodutivos e o controle dessa pauta, é um acordo único em todas as alianças desses partidos do regime e contra esse direito elementar, assim. É importante também a gente lembrar do Acordo Brasil-Vaticano de 2006, né, no governo Lula, que pregava a isenção fiscal para a Igreja Católica. Outro dia até vi uma entrevista do Lula falando que ele era contra tudo, mas assim, na prática tinha esse acordo, o ensino religioso também nas escolas. Primeiro mandato da Dilma, né? Acho que a Diana citou aí o Marco Feliciano. Importante lembrar, foi um mandato que foi abrindo espaço para pessoas bizarras como o Marco Feliciano, que foi indicado para a comissão, né? Tipo, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, o cara que tinha projeto da cura gay, né? E do Estatuto do Nascituro, que a gente viu que é um debate aí de séculos passados e os caras querendo impor o Estatuto do Nascituro, né? E a Carta ao Povo de Deus, também famosa, da Dilma, se comprometendo a não mexer na legislação do aborto. Ou seja, tem uma série de episódios, né, que a gente sempre retomou, inclusive isso no movimento de mulheres, para debater, né, a estratégia e todas essas alianças, e hoje, pós-golpe, o PT segue com as mesmas formas, né, as sinalizações claras de alianças absurdas com setores que são claramente inimigos das mulheres e que não se importam com a vida das mulheres que morrem de abortos clandestinos, né, com alianças eleitorais claríssimas que a gente está vendo em algumas cidades com o próprio PSL, né, tipo, ou mesmo a votação absurda a favor da isenção das dívidas tributárias das igrejas com a Receita Federal, chegando ao valor de 1 bilhão, né, de anistia, que a candidata à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, e mais 3 deputados do PT votaram a favor junto com a bancada do PCdoB. Então, assim, esse é o histórico, né, tipo, da relação do PT no governo e o que segue fazendo nesse momento. Sim, o PT sempre se esforça, né, para mostrar que ele está aí servil às igrejas, às bancadas fundamentalistas, né? Enfim, toda essa capitulação do PT ajudou a fortalecer essa mesma bancada evangélica, no caso, que se voltou
contra o caso da menina de 10 anos, né? E agora, diante de um cenário como o nosso e diante do PT que não leva a luta das mulheres para frente, né? Ao contrário, rifou os nossos direitos e rifa os nossos direitos sempre que pode, com o argumento de que precisa conquistar a governabilidade, né? No caso do momento em que governou, o movimento de mulheres também se impactou por isso, né? E foi aí também ao longo dos anos rebaixando demandas em nome do que julgavam ser possível, né? Ou do famoso recuo tático, né? Que era o caso no governo Dilma. Né? Nesse sentido, o debate sobre descriminalização e legalização foi e continua sendo bem importante, né? E o que você acha desse debate, Babi, esse tema que é tão importante, programaticamente falando? Boa, Diana. Descriminalizar realmente não é a mesma coisa que legalizar. A descriminalização, o que ela faz é tornar a prática do aborto, fazer com que a prática do aborto deixe de ser um crime. E se o aborto deixa de ser crime, então ele passa a ser legal? Não. Não ser crime significa que quem o fizer ou quem ajudar a mulher a fazer não vai ser punido, não vai ser preso nem processado. Ou seja, descriminalizar o aborto não torna esse procedimento um direito. Isso é importante porque se mantém a dificuldade de acesso ao procedimento seguro, né? Que ainda ia permanecer restrito a quem pudesse pagar. Pelas clínicas para realizar. Então, por isso que a demanda histórica do movimento de mulheres é a luta pela legalização do aborto, não só pela descriminalização, para que seja um direito de fato, para que de fato seja um direito, né? Então ele precisa ser oferecido gratuitamente pelo SUS, como qualquer outro procedimento médico. Isso porque a criminalização é apenas uma parte do problema. Então a gente já colocou aqui vários dados, né? Que milhares de mulheres morrem todos os anos pelo mundo inteiro pelo simples fato do aborto não ser legalizado, não ser um direito garantido pelo Estado, né? Então, a descriminalização, ela não resolve o problema dessas milhares de mulheres que morrem ou ficam mutiladas, né? Então, o Estado ele precisa sim garantir as mesmas condições para todas as mulheres. E aí, cada uma escolhe se quer fazer ou não o procedimento, como eu já coloquei aqui. As religiões e grupos contrários ao aborto costumam dizer que as feministas, né, as mulheres que lutam pelo direito ao aborto, querem impor um modo de vida à sociedade. Mas, na realidade, a legalização deixaria a lei, na verdade, mais ampla, permitindo, de fato, que houvesse a possibilidade de escolha para as mulheres que decidirem interromper a gravidez não morrer porque escolheram isso, né? E as mulheres que engravidam e desejam ser mães poderiam seguir aqui, com a gravidez. Ainda que as meninas também já colocaram toda a dificuldade que é para as mulheres que decidem ser mãe, né? Na situação que está o país, enfim, tipo, mesmo desde antes, a dificuldade com creches, os patrões que demitem quando descobrem que as trabalhadoras estão grávidas, enfim. Agora, tem uma outra coisa importante que eu me lembro, que o debate sobre a descriminalização do aborto, ele ganhou uma repercussão em 2018 por causa de uma decisão da primeira turma do STF para retomar aquele debate lá do combate, né? Não só ao Bolsonaro, mas todos os inimigos e ao regime golpista, muito mais autoritário, enfim. Então, esse debate ganhou repercussão em 2018 por causa de uma decisão da primeira turma do STF que considerou que não era crime o aborto até 3 meses, né, de gestação, num processo específico que eles estavam julgando de 2016, 5 pessoas lá do Rio de Janeiro, né, que estavam sendo acusadas, que trabalhavam numa clínica. E aí o PSOL se apoiou nessa decisão para protocolar no STF um pedido de descriminalização. Na época, as mulheres do PSOL, elas diziam que a descriminalização era mais possível de ser conquistada, né? E que seria um avanço. Então, elas propunham para o movimento de mulheres lutar pelo que era possível. Naquele momento, vamos confiar então no STF que pode, já que tomou essa decisão lá do processo de 2016, de não considerar crime, então talvez possa descriminalizar, então generalizar essa decisão, né? Eu vejo pelo menos 2 problemas nessa lógica, né? A primeira é pautar a luta das mulheres pelo que é possível, que foi o que a Diana estava ali questionando, né? Então, quem acompanha o programa ouviu
histórias aqui grandiosas da vida de mulheres, como a Harriet Tubman, que foi uma escrava que fugiu e depois voltou para salvar, para ajudar, né, a libertar centenas de outros escravos. O que eu quero dizer com isso é que, assim, não só ela, mas todas as outras lutadoras que o programa veio aqui trazendo à tona, né, elas faziam da sua vida uma luta para tornar realidade o que era impossível, porque eram mulheres que viam à frente do seu tempo, né? Então, nada me convence que hoje a gente não pode se inspirar nessas mulheres, na força que elas tiveram para olhar à frente do seu tempo e hoje impor para a gente, para o movimento de mulheres, lutar pelo que é possível, né? E o pior é tendo ilusão de que esse possível vai ser concedido pelas mãos do judiciário, o STF, que justamente construiu o golpe que elegeu o Bolsonaro, né? Então esse, na minha opinião, é o segundo problema que tem nessa lógica, porque orienta o movimento de mulheres a confiar nessas instituições machistas e antioperárias. Naquele momento, a gente vinha da Primavera Feminista Internacional, da Greve Internacional de Mulheres, então menos explicável ainda essa lógica de lutar pelo que é possível, né? Então, não é uma questão de considerar que o aborto... de considerar que a descriminalização é ou não um avanço. Obviamente, qualquer mulher diria que é um avanço, porque, como a Rita colocou no começo do programa, várias mulheres são presas, né? Passam por situações... vexatórias ou de coerção policial, enfim, dentro dos hospitais. Então, sim, seria um avanço isso, né? Porque a criminalização, na verdade, demonstra o tamanho da violência e do controle do Estado sobre os corpos das mulheres. E o descaso também sobre todas essas mortes que são evitáveis. Mas a questão fundamental é para onde a gente vai dirigir as nossas forças. Para uma luta que rebaixa a luta histórica, a demanda histórica das mulheres pelo direito ao aborto e legitimar esse regime que ataca a nossa classe, que retira os direitos democráticos mais mínimos, né? Como eu disse no começo do programa, ou se a gente vai unir a luta pelos direitos das mulheres com a luta por uma sociedade sem opressão, sem exploração, então, nesse caso, contra as reformas que estão sendo aprovadas contra todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa é a questão fundamental, né? Como a gente potencializa a luta das mulheres, né? Sim, com certeza, e levando em consideração que, inclusive, mesmo nós que somos feministas, socialistas, marxistas, que lutamos pela revolução operária e socialista, não vamos esperar essa revolução para tentar arrancar agora, né, o nosso direito ao aborto legal, seguro e gratuito, né? Então, acho que foi muito importante todas as considerações que a Babi e a Rita colocaram aqui, um panorama latino-americano e bastante profundo da situação do aborto no Brasil, os debates, né, na esquerda também, a discussão sobre os governos do PT e todo o combate que a gente tem que dar à extrema-direita e à direita também, né, que está contra esse direito. Eu acho que foram fundamentais para a gente poder pensar justamente a nossa batalha hoje, né? Eu acho que eu enfatizaria, para a gente ir encerrando, essa necessidade de unir a luta pelo direito ao aborto com a luta contra as reformas, né? Não confiar em nenhuma das instituições desse regime, né? Mais do que nunca nos apoiar na força do movimento de mulheres, né? Que no mundo todo está na linha de frente das lutas, né? E, enfim, algumas lições, né? A gente pode tirar essas lições, né? Das lutas das mulheres, né? A gente não pode lutar por nada menos do que a legalização do aborto, né? E não confiar em nenhuma outra força que não seja da nossa mobilização, né? Nesse sentido, também a gente faz um chamado, né? A gente tem debates programáticos, inclusive, políticos, né? E de como organizar a nossa luta, mas a gente faz um chamado a todos os setores da esquerda, ao PSOL, ao PSTU, às correntes feministas, né? A gente colocar no centro, né, da política nacional, que essas correntes coloquem no centro da sua política nacional a bandeira da legalização do aborto. A gente está, inclusive, agora no processo eleitoral, né, que tem início aí na próxima semana, e seria fundamental que as candidatas que se reivindicam feministas utilizassem o seu tempo de TV, né, para os partidos que conseguem furar essa verdadeira censura, né, do regime eleitoral brasileiro, colocar esse tema, né,
porque é uma bandeira fundamental que o PT, a experiência com o PT já mostrou que, na realidade, utilizar como moeda de troca para deixar passar vários ataques, na realidade, levou a gente justamente a todo esse processo do golpe institucional. Então, a gente deixa esse chamado e também o chamado a se mobilizar, né, no próximo dia 28 de setembro, né, que é um dia que a gente precisa, com todas as questões de segurança sanitária, organizar grandes manifestações pelo direito ao aborto, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Então, justamente por tudo isso, a gente diz que não tem brechas jurídicas que vão garantir nenhum dos nossos direitos, né? A gente quer que seja lei e, para isso, é preciso impor com luta. Né, entre Bolsonaro e Damares, um Congresso conservador e um STF golpista, o que a gente precisa é organizar a mobilização pelo nosso direito ao aborto. Né? Ou seja, não tem etapas nessa luta. É preciso organizar um enorme movimento pela legalização do aborto para que o aborto deixe de ser crime e seja um direito. Com as bandeiras do feminismo socialista, a gente luta na primeira fileira para conquistar o nosso direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Gente, muito bom esse episódio e, na realidade, o episódio é um chamado a gente se mobilizar com muita força nesse próximo dia 28 de setembro. Então, obrigada, Babi. Obrigada, Diana. É a primeira vez que eu participo desse programa. Estou bem feliz de participar sobre esse tema, principalmente depois de vários anos lutando por essa demanda, levando essa demanda dentro do sindicato, em cada estrutura, em cada unidade de onde eu trabalho, enfrentando todas as dificuldades para debater, mas não se abstendo de fazer esse debate com toda a classe trabalhadora. Muito bom, e será convidada para próximos episódios também. Obrigada, Rita. Obrigada, meninas, pessoal que está ouvindo. Adorei, muito bom, muito importante. E vamos seguir junto nesse dia 28 de setembro com a força das mulheres trabalhadoras para a gente arrancar esse direito. Com certeza. Vamos com tudo rumo ao dia 28 de setembro. Educação sexual para decidir, contraceptivos para não engravidar, aborto legal, seguro e gratuito para não morrer. Até a próxima, pessoal. Curtam e compartilhem.